relatos de um espírito de uma baiana que me pediu para contar a sua história. Eu nasci numa noite na senzala. A parteira era minha avó, batizada pelos brancos de nome de Catarina. Eu nasci rechonchuda e chorando muito. Foi quando ela disse à minha mãe: filha, essa aqui nasceu com as energias na sua coroa. Uma do trono do amor e das águas, Mamãe Oxum. E junto, em contrapartida, a dona dos ventos, dos raios e das tempestades, Inhansã. Minha avó sempre era muito sábia no que dizia. Cresci na cozinha dos senhorios, de quem eu era filha, de um português chamado Manuel, que se apaixonara por minha mãe, mas a mantinha como sua amante para os prazeres carnais. Sua mulher não se importava, desde que ele deixasse a minha mãe onde ela sempre esteve, como só a cozinheira, a escrava, sua criada. E minha mãe já estava tão acostumada com aquela vida de escravidão, nunca houvera conhecido outra vida. Do meu pai, herdei olhos claros, muito verdes, e a pele um pouco mais aclareada. Mas herdei também dos traços da minha mãe, meus quadris largos, uma cintura fina, uma figura esguia que chamava atenção pela beleza da mestiçez. Por ser filha desse português, tanta fome não passei, pois vivi escondida na cozinha e ele fingia a olhos grossos que não me via. E assim foi até quando eu comecei a crescer um pouco. Tinha muitos irmãos pela parte do meu pai e irmãs também. E sempre vi meu irmão mais velho, Pedro, com olhares maliciosos para mim, e eu sempre fugia. Até que um dia ele me pegou lá fora sorrateiramente e violentamente me usou. Eu não vou precisar aqui dizer a palavra para vocês. Tirou a minha inocência. Eu chorei muito, muito mesmo. E aquilo foi de uma tal revolta, porque quando fui falar para minha avó ou para minha mãe, as duas disse: filha, infelizmente isso é normal na nossa vida, não há nada o que fazer. Eu não aceitava aquilo. Minha mãe já não era mais uma escrava, mas vivia ali porque não sabia mais o que fazer da vida e não tinha outro lugar para ir. Mas eu não seguiria os seus caminhos. Naquela noite, fiz as minhas trouxas e, dando um beijo na testa da minha mãe e da minha avó, eu parti. Dormi ao relento por muitos dias. Tinha levado nas minhas trouxas um pedaço de pão e um pouco de água que eu racionava para dar tempo ao meu intento. Até onde eu cheguei, ao vilarejo mais próximo. E lá eu percebi uma casa muito grande, onde entravam e saíam muitas pessoas. E fiquei sentada ali na frente olhando. Aquelas pessoas pareciam felizes, porque sorriam muito
Ouvia muitas gargalhadas e não via ali ninguém apanhar. E saíam homens muito bem vestidos. E as mulheres ficavam na janela. Depois de 2 dias naquele portão, saiu uma senhora que parecia muito boa, com grandes brincos e muitos anéis, bem perfumada, bem arrumada. E olhou para mim e disse: criatura, o que você está fazendo aqui? Foi quando eu disse para ela tudo o que tinha acontecido. No primeiro momento, ela me olhou e disse: nossa, mas você é muito magrinho, é muito pequeno ainda para morar na minha casa. Mas eu vou ver se eu arrumo alguma coisa para você fazer. Como vivia na cozinha com a minha mãe cozinhando, sabia fazer bastante coisas. Eu era melindrosa, faceira, mas também muito rápida, apesar de ser sempre chamada de respondona. Dona Mariquinha sempre me dizia: menina, segura essa tua língua. Mas eu falava sem pensar. No meu coração, eu não desejava maldade para ninguém, não. E assim foram se passando. Dona Mariquinha se aproveitava da minha beleza ingênua e do meu corpo que ainda estava se formando e sempre me mandava ir às compras, comprar as coisas para a cozinha, porque achava que os comerciantes, encantados com a beleza dos meus olhos, acabavam vendendo as coisas muito mais barato. E assim sempre eu ia. E eu gostava muito de andar pela rua, fazer compras e de conversar. E o tempo foi passando, até que algum dia um homem entrou. Ele estava de terno e de chapéu e tinha um bigodinho bem pequeno. Eu achei até gozado. Por que um homem teria um bigode daquele tamanho? E ele me olhava fixamente enquanto eu fui servir algumas bebidas aos clientes de Dona Mariquinha. Depois de alguns momentos eu vi que ele chamou a Dona Mariquinha no canto e estava conversando com ela. E Dona Mariquinha dizia negativamente com a cabeça que não. Mas depois de muita conversa, e eu vi que ele tirou muitas moedas do bolso e as entregou, ela me chamou no canto da cozinha e disse: filha, ali eu já não me chamava mais como Rosário, mas era conhecida como Rosa. Rosa, aquele cavalheiro está interessado em você. Rosa, eu não vou lhe obrigar, mas já está na hora de você começar a trabalhar para minha casa. Eu não tenho como arcar mais com todas as despesas e os gastos. E ela já sabia que eu não era mais menina moça e que tinha o que acontecido comigo. E a partir de então, eu comecei a ter os meus clientes. Alguns eram bons, outros não. Mas sempre Dona Mariquinha era muito cuidadosa com as suas moças. Até que um dia, um coronel que frequentava a casa da Dona Mariquinha, acabou acontecendo que veio a falecer por um assassinato lá dentro. E isso repercutiu muito mal. A casa da Dona Mariquinha foi destruída e queimada. Dona Mariquinha perdeu a sua vida naquele momento. E as moças que ali trabalhavam, cada um tiveram que tomar o seu rumo, assim como eu. E lá estava eu novamente, na rua, com o pouco que eu pude pegar, sozinha,
Às vezes, e muitas vezes me lembrava de minha mãe e da minha avó, mas eu não podia voltar. Aquela vida era muito indigna. Então, comecei a conviver com vários tipos de pessoas, principalmente na noite. Já tinha um corpo bem feito, meus olhos, meus cabelos. Muitos homens me olhavam e me cobiçavam. Acabei conhecendo muitas outras moças, amigas, que faziam a mesma profissão que a minha, nas ruas, e com as mesmas histórias tristes que eu também tinha. Numa delas, eu conheci uma muito conhecida de vocês. É uma que hoje se chama... vou deixar para o fim. Nesses meandros da minha vida, conheci desde ciganos e desde todo tipo de gente, de benzedeiras, e eu adorava saber sobre magias. Aprendi a ler as mãos com muitas ciganas no meio da rua. E aprendi também, não sei o porquê, mas eu acho que já vinha, desde a minha ancestralidade, a ver o destino das pessoas na fumaça de um cigarro. Minha avó, Catarina, assim como foi chamada pelos brancos, sempre teve muita razão. Eu era muito boa em seduzir e muito doce, mas também era terrivelmente pior quando eu entrava numa briga, e eu entrava em muitas, seja por minha conta própria, ou seja para defender os outros. E acabei conhecendo uma companheira que me ensinou muito bem como praticar com a navalha, com os punhais, e estes se tornaram os meus companheiros. Trabalhei por alguns anos no cais, trabalhando, assim eu vou dizer, recebendo os marinheiros que vinham e que ali precisavam, vamos dizer, satisfazer suas necessidades. Não era uma vida tão boa, mas também nem de tão ruim. Tinha minhas companheiras de trabalho e a gente se defendia muito e sempre se protegia muito. Sempre éramos uma pelas outras. Desencarnei muito jovem, vítima de hoje que eu sei, uma doença no pulmão. Comecei a escarrar sangue e acabei depois descobrindo que estava com tuberculose. Simplesmente de um dia que estava muito sem forças, já numa cama há muito tempo, desfaleci e acordei num outro lugar. Ali, simplesmente num lugar muito bonito, cheio de rosas, estava minha avó me esperando e falando: minha filha, como eu estava com saudade de você. Nossa, você foi embora e nunca voltou a nos ver, mas eu nunca, desde que pude, nunca deixei de olhar por você e acompanhá-la na sua vida. E hoje foi me dado o direito de voltar e trabalhar. Eu trabalho na linha das baianas, na linha das malandras. Trabalho na linha junto com Dona Maria Navalha. Meu nome é Baiana Rosa, Rosa do Cais, assim como fiquei conhecida.
a baianinha faceira, com os olhos cor de esmeralda, que encantavam os muitos marinheiros. Vibro na linha de minha mãe, Oxum, onde me apresento sempre calma, doce, conselheira, acolhedora. Mas eu também vibro na linha de minha mãe Iansã, onde eu sempre prefiro. Sou mais cortante, mais direta, posso ser mais quem eu sempre fui. Trabalho na quebra de demandas, de feitiços, e eu tenho um principal carinho por todas as mulheres que foram abusadas, violadas, bem como crianças. Aí a minha justiça é implacável. Sou doce, como Oxum, mas sou do Dendê, como Iansã. A todos vocês que precisarem de minha ajuda, sempre falem o meu nome. Baiana, Rosa, peçam pela minha ajuda. Se possível, acendam uma vela amarela e eu estarei trabalhando para vocês, dentro do bem e da caridade. Este foi mais um relato de uma história, de uma vida, de mais uma baiana, mestiça, de mais uma mulher sofrida, violada, subjugada, mas de uma mulher forte que conseguiu, com todas as suas cicatrizes, vencer e voltar e trazer todo o meu amor por vocês, pelo espírito de Baiana Rosa, mais conhecida como a Baianinha do Cais.